Pessoal, dando continuidade ao mini treinamento, vamos agora para a parte de torneamento, né? Então aqui eu estou com o software de simulação CNC Sinutrem, que a gente já viu na parte de fresamento. Então, inclusive aqui está a máquina que a gente usou. Então agora a gente vai criar uma máquina de torno, né? Então, ó, relembrando aqui, eu vou utilizar o menu de templates, né? Ele vai me carregar aqui o arquivo de máquina. Estou usando o simulador aqui da mesma maneira que vocês fariam em casa, né? Se vocês quiserem baixar e instalar o simulador lá da nossa página. Então aqui, pessoal, ó, eu vou utilizar o que? O Demulate, né? Que é o torno com ferramenta acionada, que é a máquina que acima disponibiliza. No fresamento a gente usou o que? O Demo Milling. Então, ó, agora a nossa aula vai ser de torno. Então eu vou colocar aqui, ó, UFRN torneamento, certo? Então eu vou colocar aqui uma resolução um pouco maior para visualizar e o idioma português e vou o quê? Criar a máquina, né? Olha lá, ela aparece já aqui para mim, né? Então para a gente abrir a máquina, aqui a setinha para a direita, né? Ele vai criar e vai abrir a nossa máquina aqui no simulador. Então, relembrando, pessoal, o simulador é o sistema operacional do CNC aqui para o PC. Você pode fazer o programa, exportar para a máquina, ou então trazer da máquina para o simulador. Né? E a gente tem aqui o ambiente também de operação da máquina, operacional, aqui com um painel de operação. Então, agora a gente está em torno, né? Relembrando o torno, a gente tem o eixo X, que é o diâmetro, e o eixo Z, que é a profundidade. Então, ó, a gente pode, por exemplo, começar por essa peça aqui, ó. Então, ela tem 100 de diâmetro, que seria o meu eixo X, e 100 de profundidade, que seria o quê? O meu eixo Z, né? Então, aqui, pessoal, mesma coisa de antes, ó, eu libero aqui os avanços, né, a velocidade dos meus eixos, o meu spindle, né? Tem os modos de operação, e aqui eu tenho, ó, o meu eixo X na tela e o meu eixo Z. Né? A observação que eu faço é que aqui eu tenho dois spindles, né? Que é o spindle 1 e o spindle 3, porque eu tenho a ferramenta acionada, por exemplo, eu posso selecionar ela por aqui, ó. Né? Eu estou vendo o S3, que seria a ferramenta acionada para eu poder fazer as operações de fresamento no torno. Então, ó, o menu TSM é um menu de operador, ó, eu vou trabalhar sempre, né, em parâmetros. Primeiro parâmetro aqui, o T de ferramenta. Se vocês observarem, eu não tenho nenhuma ferramenta aqui carregada. Então, ó, no menu aqui da vertical, eu vou selecionar a ferramenta, ele me abre a lista de ferramentas que é criado aqui junto com o simulador, né? Nada te impede de criar ferramentas aqui, como eu já mostrei anteriormente, né? Então aqui eu vou selecionar uma ferramenta aqui, olha lá, ela já me aparece aqui, e agora eu vou fazer a troca, olha lá, meus avanços estão liberados, é como se eu estivesse na máquina, né? Então eu vou dar o que? O meu ciclo start aqui, ó. Olha lá, eu já carreguei a minha ferramenta aí na torre. Então, por exemplo, esse parâmetro próximo aqui, se eu precisar pedir uma rotação do spindle, ó, eu coloquei aí 5.000, vou pedir para um giro no sentido horário, né? Então, ó, novamente eu venho aqui no ciclo start, ó. Ele está contando aqui em graus, né? Porque é um eixo rotativo, olha lá, e eu estou com 5.000 aqui girando aqui, ó, no sentido horário. Se eu vier aqui na chave ó, e fechar, por exemplo, 50%, ele cai pela metade a minha rotação. Se eu precisar, por exemplo, girar a ferramenta acionada, ó, é só selecionar o S3 aqui, ó, pedir uma rotação para ela, por exemplo, 3.000, e também dar o ciclo start aqui embaixo, ó. Opa, tá o sentido aqui, lógico, né? E dou o ciclo start, ó, ela também está girando, ó. Agora eu consigo vê-la por aqui também e funciona a mesma chave, ó, né? Então aqui vou resetar para parar. Né, os outros parâmetros, aqui os parâmetros de função M aqui é para a máquina, e o deslocamento de zero, eu estou sem nenhum ativo aqui, por exemplo, se eu quero ativar o G54, ó, eu venho aqui, dou o ciclo Start, ó,
e ele está aqui carregado agora aqui para mim, né? Aqui os menus tradicionais, a medição de peça, né? Vejam como é prático e rápido. Ó. Encostei a peça em Z, ó. Venho aqui e defino a posição. Olha lá, ele já calcula aqui para mim, né? Levando em consideração a ferramenta que eu tenho aqui. Você pode carregar, né? Uma ponta de toque para você fazer essa medição. Né? Medição de ferramenta, no manual, né? Ó, tanto X como Z, ó, ele vai sempre te orientando aqui, né? E aí você ajusta o comprimento automaticamente, ó, tá vendo? Ó? Então é tudo muito rápido, muito prático. Se eu precisar fazer um posicionamento, eu tenho ó, igualzinho no fresamento, defino o avanço, a minha coordenada X e Y, por exemplo, ó. E aí eu dou o ciclo Start, olha lá, meus eixos vão se movimentar para posicionar, né? Vou dar um reset aqui. E aqui o ciclo de desbaste, eu vou entrar mais à frente, então eu mostro o ciclo para vocês lá. O importante é a gente começar para mostrar a própria programação em si, né? Então, ó, eu separei algumas peças aqui, vamos começar por essa peça M1, que é mais simples, né? Bem simplesinho. Então ela tem ó, 100 de diâmetro por 100 de comprimento. Então vamos lá, ó. O conceito aqui, ó, no Program Manager, né? Eu vou utilizar o Program Manager, meu gerenciador de programas. Eu tenho a pasta aqui de programação de peças, que eu posso fazer o programa direto nela. Eu tenho a de subrotinas, que eu posso jogar a subrotina aqui dentro. E a peça de trabalho, né? Que é aquela que você cria uma peça própria, uma pasta própria, e pode colocar desenhos, os programas, subrotinas, todos aí dentro. Então, ó, vamos criar uma pastinha aqui, ó, eu vou chamar ela de treinamento, por exemplo. Treinamento, ó, vou dar o OK. Ele vai perguntar se eu quero criar um programa, e por enquanto eu não quero, então eu vou cancelar aqui, eu quero só a pasta. Olha lá, ele criou a minha pasta treinamento, ela está vazia. Então agora a gente vai criar um programa, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Então aqui, ó, novamente no menu novo, ó, ele me dá a opção do programa em Program Guide, que é o código G. Né? Por exemplo, se eu fosse programar em ISO, eu tenho que abrir o programa nesse conceito, mas eu vou usar o que? O Shop Turn aqui para mostrar para vocês. Então, ó, vou chamar aquele programa de M1, né? Então, vou dar o OK aqui, ó. A exemplo do fresamento, eu tenho que, primeira coisa, definir o meu blank, definir a minha peça, né? É obrigatório, porque o CNC precisa de todos esses detalhes, porque eu não escrevi código sintaxe escrita nenhuma. Vocês viram que até agora eu não escrevi nada, né? Então, aqui, ó, o primeiro parâmetro, vamos navegar aqui, ó. Relembrando, pessoal, que você tem aqui o suporte gráfico e, ao mesmo tempo, o teórico aqui no botão do Help, ó, vale para todos os ciclos, ó. Aqui ele está em português, ó, eu tenho o significado ó, de cada parâmetro aqui do meu ciclo. Isso aqui é muito útil, ajuda bastante. Então, ó, vou terminar aqui a ajuda, vamos lá. Vamos explorar aqui o primeiro. Ó. É o deslocamento de zero. Então, eu posso, por exemplo, jogar no G54 ou no G55. Esse aqui de descrição, pessoal, é melhor colocar como não, porque como a gente é um simulador, não tem a máquina, não tem necessidade. O próximo parâmetro é a definição do tipo da peça. Pode ser um tubo, pode ser um quadrado, né, porque a gente tem fresamento, pode ser um sextavado, então a gente vai usar um cilindro mesmo, né? Olha lá, o parâmetro próximo aqui, XA, é o diâmetro da peça. Vamos voltar aqui no desenho, ó, o nosso diâmetro aqui, o original é 100, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 100 milímetros, certo? O ZA é a coordenada sua na face em relação ao Z. Eu quero que seja 0. Encostou minha ferramenta 0. Minha ferramenta aqui, minha coordenada X é 0. Minha coordenada Z é 0. Né? O X é o diâmetro aqui que a gente já preencheu. Aqui, ó, Z1 é o comprimento total da peça, considerando né, a extensão aqui para fixação. Então, a nossa peça tem 100. Vamos colocar aí, vai, menos 150 que seja. E agora o ZB aqui é o usinável, então vamos colocar colocar 102, por exemplo, para deixar um espacinho aqui, né?
para não ficar usinando muito perto aqui da castanha. Então vamos lá. Aqui, pessoal, por se tratar de um simulador, eu vou entrar em detalhes com calma aqui do retrocesso de ferramenta. Então aqui primeiro é um retrocesso, você cria um campo aqui no espaço, lógico, isso aqui seria para uma máquina real, né? Tanto se você define um ponto de X no diâmetro em Z, né, no eixo aqui, eu vou deixar esses 10 milímetros aqui por enquanto. E aqui também, ó, o ponto de troca de ferramenta, você define uma posição no espaço para ele fazer a troca. Então, por enquanto, eu não vou mexer aqui, mas a gente vai, com certeza, ter que retomar esse assunto aí, ó. Então, o S1 é a rotação máxima, né? Então, vamos colocar aqui que seja 5.000. Uma distância de segurança aqui para diminuir a velocidade, você pode colocar aqui. E esse último parâmetro é quando você tem o fresamento, né, a direção contrária ou direta, né, da sua fresa. Então eu vou deixar uma direção aqui, não sei se a gente vai conseguir chegar nessa parte aqui, porque o nosso tempo é curto. Então, ó, aceitei, está criado o cabeçalho da peça. Então, ó, vamos fazer esse programinha aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, no torno é muito mais prático, muito mais útil a gente utilizar o ciclo de contorno. Por quê? Eu posso desenhar simplesmente só o perfil da peça e usar o ciclo de corte para tirar o material. Vocês vão perceber que é muito simples, né? Então, ó, para a gente relembrar o ciclo de contorno, você vai desenhar um segmento o quê? Partindo do ponto inicial e dando o ponto final. E aí o próximo é sempre o ponto final. Então, ó, vamos analisar essa peça aqui, ó. Se a gente olhar o ponto inicial, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um diâmetro de 60, que seria o meu X, né? O meu Z aqui é a face da peça, é 0, e eu tenho aqui um chanfro, que ele já faz para mim, né? Ele já faz. Então, ó, vamos lá, ó. Primeira coisa, ó, a exemplo do fresamento, né? Lembra, a gente tinha fresamento de contorno. Aqui na horizontal, ó, nos botões horizontais, eu tenho aqui, ó, torneamento de contorno. Então, agora eu vou para o vertical, que eles estão trabalhando sempre em conjunto, ó, e eu venho aqui, ó, novo contorno. Então, eu vou dar o nome de perfil, né? Vou aceitar e vou começar o meu desenho, ó. Então, ó, primeira coisa, está me pedindo o ponto inicial aqui do meu segmento, que seria esse cara aqui na horizontal. Então, meu ponto inicial, o que eu tenho aqui? O meu diâmetro de 60, o meu Z é 0 e eu tenho um chanfro de 2. Então, tá fácil aqui, ó. O meu X é 60, o meu Z, a face, é 0 e aqui eu tenho um chanfro ao invés do raio no valor de 2. Ele vai fazer para mim, ó. Só isso. Venho aqui e aceitei. Olha lá, ele criou o meu ponto inicial, agora eu preciso dar o ponto final, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou entrar, né, 60 negativo aqui em Z, porque o meu 0 está na face, o meu Z de entrada aqui é sempre negativo. Então, ó, eu vou usar o que? O segmento horizontal, olha lá, obrigatoriamente ele quer saber quanto vale o Z menos 60, né? Vamos dar uma olhada no desenho, ó, ele termina aqui, eu não tenho chanfro nem raio, então aqui eu não vou colocar nada, só isso, ó, e vou dar o aceitar, olha lá. Já está aqui o meu segmento, inclusive ele mostra aqui o meu chanfro. Vamos lá para o próximo passo, ó. Agora eu subo aqui, né, no diâmetro, ó, para onde? Para o diâmetro de 100, e aqui eu também tenho um chanfro de 2, ó. Então é muito simples, ó. Eu vou pegar esse cara aqui agora, que é o segmento vertical, que eu vou trabalhar o eixo X, que é o diâmetro, olha lá, ele vai me pedir o X, então eu vou para o diâmetro 100, ó, com um chanfro de 2 que ele vai fazer para mim. Vou dar o meu aceitar, olha lá, ele está bem aqui no cantinho. Agora, para finalizar, eu entro aqui, ó, até 100 milímetros em Z, né? Então, olha lá, o horizontal novamente, ele vai me pedir o Z, negativo, menos 100. Aqui no final, aqui eu não tenho nada, né? Então, deixo o 0 aqui. Aceitei, olha lá, criou o meu perfil, né? Rapidamente a gente fez o perfil, é questão de hábito, né? Então, eu vou dar o quê? O aceitar, ó, aceitei. Agora eu preciso dar o quê, ó? Que usinagem eu vou fazer, que é o meu ciclo de corte, né? Então, vamos lá, ó.
Aqui está o ciclo, o mesmo conceito de preenchimento. Eu posso usar completo ou simples, né? Ó. Vou deixar aqui o completo mesmo, para poder mencionar alguns parâmetros. Primeiro parâmetro aqui, a ferramenta. Ó. Então, vamos selecionar a ferramenta de corte. Pode ser essa aqui que está na lista, número 1 mesmo, né? Então, selecionei a ferramenta. Olha lá, o parâmetro F, avanço, rotação. Vamos colocar uma rotação um pouco maior. Olha lá, usinagem, desbaste, acabamento ou ciclo completo. Eu quero fazer só um desbaste. Próximo parâmetro, olha lá, longitudinal, plano, né? Ou aqui, paralelo, tá vendo? Então, vamos deixar aqui longitudinal. Próximo parâmetro, ó, externo ou interno. A gente está fazendo externo, relembrando que aqui também funciona o help, ó. Ele me dá o significado de cada um aqui. Então, aqui, ó. Aqui é o meu avanço em profundidade, vou deixar um valor de meio aqui, por exemplo. E esses caras aqui eu posso mexer também, tá vendo? Ó? Que é o contorno, ele vai te mostrando aqui graficamente o que você está alterando. Ó. Né? Eu vou deixar esse cara aqui, ó, que ele vem e depois ele sobe. Né? Parâmetro aqui, ó, o X, o Z sobre metal para acabamento, vamos deixar aí 1/10 nos dois, né? Aqui, pessoal, a gente não tem ferramenta, nada assim, material, mas quando você tem esse dado, você pode entrar com esse valor aqui do DI, né? Aqui, ó, eu defino a descrição da peça, pode ser, por exemplo, cilíndrica, tá vendo? Eu posso definir uma sobremedida, ou até o próprio contorno. Eu vou deixar como essa área aqui, até para a gente visualizar melhor, né? Então, aqui eu posso colocar valores, aqui não é o caso, não vou entrar muito, não seria sobre medida aqui, né? Eu nem vou entrar nesse detalhe. E aqui o avanço de imersão, né? Então eu vou colocar aí 0,5 também. Né? E se tem alívio ou não, eu poderia tirar aqui, então eu vou deixar. Né? E se eu precisar fazer algum limite também, ó, eu consigo ligar e definir aqui. Então aqui eu não vou colocar limites de área, né? Então aqui eu vou aceitar e agora vamos simular, só para a gente ver se deu certo. Ó. O legal do torno é que eu tenho a visão lateral, tá vendo? Ó? Ele vai mostrar exatamente aqui para mim, ó, o que vai sair de material. Né? Então, olha lá, ó. Tá usinando. Eu posso mudar para a vista 3D, né? Só para a gente fazer um teste aí, ó. Aqui, pessoal, são os mesmos menus do fresamento, né? Ó, tem o zoom, né? Ó, tem o menos zoom. Eu estou usando o mouse, ó. Então eu tenho a rodinha aqui, ó. Eu posso segurar o mouse com a esquerda, com a direita, que seria a mesma coisa que de rodar a peça, né? Lembrando para vocês que eu tenho um ciclo, eu posso fazer um corte, ó. Mexer aqui nas variáveis, por exemplo, no diâmetro em X, ó. Tá vendo, ó? Em Z também, e até no Y quando estiver no fresamento. Então, olha lá, ele vai fazer o corte da peça, é bem interessante aí. Aqui eu vou desligar, vou voltar para cá, né? Então, fizemos aqui a nossa primeira peça. Então, por exemplo, imagine que eu preciso, por algum motivo, tirar esse chanfre e fazer, por exemplo, um faceamento aqui. Vejam como é prático, né? Ó. Eu voltaria aqui para o programa, por exemplo, né? Ó. Parei aqui na penúltima linha, lembrando que você não pode estar em fim de programa aqui, tem que estar sempre aqui, senão ele não faz nada. Né? Então, por exemplo, vou usar o ciclo aqui de tornear, ó. Tem o corte, ó. Tem o canal, tem o entalhe, tá tudo aqui, ó, tudo pronto para você, né? Ciclos de rosca, lá, rosca cônica, transversal, sequência de roscas, ciclo de remoção para cortar a peça. Então, por exemplo, vou usar o ciclo de corte aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar, ó, que eu vou trabalhar essa área aqui, ó. Eu tenho que tirar isso aqui fora. Né? Então, ó, vou pegar uma ferramenta, que é a mesma ferramenta aí de desbaste, né? Avanço, rotação, beleza, vou trabalhar longitudinal, e agora eu vou trabalhar em cima do nosso diâmetro, que era 60, né? Então, meu diâmetro é 60, eu vou usinar toda essa parte aqui, ó, o que eu faço? Eu venho aqui no X1, ó,
por exemplo, pode ser incremental absoluto. Eu vou colocar menos 1 aqui. Garantir que ele vai vir do 60 até a coordenada menos 1 para passar do centro para eu poder usinar toda essa área aqui, né? Então, o meu Z é 0. E o meu Z1 aqui, vou tirar 2 milímetros para tirar aquele chanfro, por exemplo. É só um exemplo, né, pessoal? Para vocês terem uma noção de como utilizar os ciclos, né? Aqui a profundidade sobre metal está tudo certinho. Então, ó, vou simular aqui para vocês terem uma ideia. Como eu faço uma alteração assim rapidamente, né? Então, olha lá. Ele vai seguir a sequência do programa, né? Vai fazer o nosso perfil. Eu vou aumentar um pouco a velocidade aqui, pessoal, da simulação, né? Aqui no controle de programa, ó, eu tenho o override, que nem fosse essa chave para a simulação. Olha lá, eu vou clicar mais aqui, deixar ele com 115, para ele ir um pouco mais rápido, né? Olha lá, e agora ele vai fazer, ó lá, estou fazendo a minha segunda parte, ó, tirando essa pontinha aí. Então, basicamente, esse é um programinha mais simples aí de torno, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Vou pular essa peça aqui. Eu quero fazer essa peça aqui com vocês, que é um pouquinho mais complexa, né? Aqui, pessoal, o que a gente está vendo aqui? Eu tenho 2 canais e eu tenho uma rosca M30 aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente desenhar o perfil dessa peça, fazer o corte, chamar o ciclo de canal e chamar o ciclo de rosca. Ele me ajuda bastante. Então, vamos dar uma olhada como é que ficaria uma peça como essa. Estou voltando aqui, eu vou no Program Manager, vamos criar um programinha novo, né? Esse aqui, qual que é? O M3, né? Tá vendo? Aqui eu tenho o chanfre, eu tenho raios, aqui eu tenho o inclinado, é um pouco diferente, né? Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui novo, no Shop Turn mesmo, vou chamá-lo de M3, né? Então, vamos olhar a peça aqui, ó. Ela tem 100 por 90, né? Não é tão parecida, mas dá para a gente usar alguma coisa da outra, porque quando eu criei aqui, ó, ele já vem o que a gente utilizou ultimamente. Então, ó, G55, vamos colocar aqui cilindro, né? O nosso diâmetro estava como 100, essa peça aqui já é diferente, é 90, né? Então, aqui vai ser o XA 90. Olha lá. O meu Z0 aqui, o meu ZA é 0, que é a face. A minha peça tem 150 por 102. Aqui no desenho ela tem 100. Então, eu vou deixar isso aqui igual. Não vai me atrapalhar em nada. Aqui o retrocesso de ferramenta, ponto de troca, por enquanto não vou comentar. Mas talvez aqui já dê algum problema que eu possa mostrar para vocês. Então, vamos lá, vamos aceitar. E de novo lá, ó, torneamento de contorno, novo contorno, vamos fazer o perfil dessa peça, seguindo o mesmo conceito, ó. Vamos analisar, ó, então aqui, ó, eu tenho o quê? Uma rosca M30, então eu vou ter o quê? Um diâmetro de 30, né? No meu começo. Então, primeira coisa aqui, ó lá, o meu X o diâmetro é 30, e o meu Z é 0, né? Aqui não tem elemento de transição nenhum. Vou aceitar esse cara aqui. Então, criou só o meu pontinho ali por enquanto, ó. Então, agora aqui, pessoal, a gente vai entrar o quê, ó? Nós vamos entrar essa distância toda até essa parede aqui de, ó, 17, né? Então, vamos lá, ó. Segmento horizontal, vai me pedir o Z, né? Absoluto, então, menos 17. Vamos voltar aqui para o desenho, ó. Quando ele está vindo aqui, ó, eu não tenho nada aqui embaixo, ó. É esse ponto aqui, ó. Né, ó. Eu não tenho nada, então é só o menos 17 mesmo. Ó. Vou aceitar, ó lá. Ele criou aqui esse meu segmento. Então agora, pessoal, aqui está bem pequeno, vamos ver se vocês conseguem enxergar, ó. Ele sobe aqui do diâmetro de 30 para o diâmetro de 40, né? Ó, tá aqui. E com um raio de 2 no final. Então, vamos lá, ó. Se eu vou em raio, eu vou no segmento na vertical, lá ele vai me pedir o X40, e aqui eu posso trocar do chanfro para o raio e colocar o valor dele lá, raio de 2. Né? Venho aqui e aceitei.
Então, ó, a gente está aqui agora, ó. Agora, ó, eu tenho o quê? Um segmento inclinado aqui, ó, que ele termina, ó, nesse ponto, que tem outro raio de 2, que é quanto aqui, ó? O meu diâmetro de 50. Com diâmetro de 50, e ele vem até o Z menos 30, né? Isso aqui é análise do desenho. Então, ó, a gente vai usar o quê? Esse cara aqui, ó, né? Que está inclinado. Ó. Então, ele vai me perguntar tanto o diâmetro como o Z. Então, vamos voltar lá no desenho. Então, ó, ele vai terminar aqui, ó, com um raio de 2, ó, no diâmetro 50. Então, ó, lá o meu X vai ser 50. Quanto vai ser o meu Z, ó? Ele terminou aqui, ó, eu projeto aqui o meu Z é 30. Né? Então, menos 30 a partir do zero da face. Menos 30. E aqui eu também, ó, vou colocar um raio de 2. Está preenchido aí, ó, vou dar o aceitar, olha lá. Está criando o cara aqui que a gente precisa, o perfil. Então agora, pessoal, a gente está aqui, a gente sobe para esse diâmetro de 60. Aqui eu não tenho nada. Então aqui está fácil, ó. Diâmetro, segmento na vertical, ele vai me pedir o X, ó, 60. Aqui eu não tenho nada, dou aceitar. Então agora aqui, ó, esse canal a gente vai fazer ele separadamente, então eu vou partir, ó, desse ponto aqui, ó, eu vou entrar em Z, ó, até ele chegar nesse ponto aqui, que seria, projetando aqui, Z menos 60, aqui eu não tenho nada, tá vendo, ó? Eu estou fazendo todo esse segmento aqui, ó, depois eu vou fazer esse canal separado, então eu vou terminar aqui, ó, então, ó lá. Horizontal, Z negativa, né? Menos 60, não tem o chanfro, não tem o raio. Tá saindo aí, ó. Então agora eu tô aqui, ó, ele dá essa subidinha aqui para um raio de 70 com um raio de 2. Então aqui tá fácil, ó. Segmento vertical, ó lá o X 70, e aqui eu tenho um raio de 2. Agora eu estou nesse ponto aqui, ó, ele entra mais um pouquinho em Z, ó, até menos 70. Então, ó lá, segmento horizontal, vai me pedir o Z, negativo, menos 70, não tem o raio chanfro, nada. Estou aqui, ó, e agora o que acontece? Eu não fiz esse cara aqui, que depois a gente vai usar o ciclo, esse chanfro, né? Aqui eu vou subir, ó, para o diâmetro original de 90, que agora com um chanfro de 2. Então, eu vou subir, ó, segmento na vertical, o meu X do diâmetro é 90, e agora eu tenho um chanfro aí de 2. E para finalizar, ó, eu entro essa distância aqui, ó, né, que seria o quê? O menos 100 em Z. Então, ó lá, horizontal, vai me pedir o Z negativo, menos 100. Está criado aí o perfil da peça, como vocês podem ver aqui, ó, né? Então, ó, eu vou o aceitar. Vamos chamar o ciclo de corte, já está com a ferramenta que a gente usou da outra vez. Por enquanto aqui não vou mexer nada, ó. Eu vou aceitar e agora a gente vai simular. Eu vou simular em 3D aqui para a gente ter uma visão melhor, ó. Vamos aumentar um pouco, ó. Ele vai fazer o corte exatamente no perfil que a gente precisava. Tá com a simulação um pouco mais rápida, né, para a gente ganhar tempo, poder mostrar um pouco mais de coisa. Beleza, ó, aparentemente está tudo certo, por enquanto, né? Então agora vamos fazer o canal aqui, ó. Vamos olhar o desenho aqui, ó. Então eu tenho dois canais aqui, ó. Então, para isso, pessoal, eu tenho ciclos aqui de torneamento, ó. Eu tenho lá corte, canal, então eu vou usar o ciclo de canal. Primeira coisa, né, como sempre, a ferramenta. Vamos selecionar aqui a ferramenta, ó. Eu tenho um bedame aqui, esse cara aqui que está na posição 5, ó, que ele já nasceu aqui quando a gente instalou o simulador. Então eu vou dar um OK nele, ó, beleza. Avanço, rotação, mesma coisa, ó. Desbaste, acabamento, ciclo de desbaste com acabamento, vou fazer só um desbaste. O importante é esse cara aqui, ó, tá vendo? Eu posso mudar o meu ponto de referência. Para mim fica muito mais fácil dar a referência aqui, ó, esse lado aqui do canal. Então eu vou deixar esse cara aqui, ó, né? O mesmo acontece aqui, tá vendo? Ó? Se eu tivesse interno, né, tem que deixar
o que eu estou fazendo. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, ele me pede esse ponto aqui de referência, o CNC precisa para calcular. Vamos ver o desenho, ó. Então eu vou partir, pessoal, desse canal aqui, ó, desse ponto aqui, ó, né? Então aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um diâmetro de 60, esse ponto, ó, e em Z, ó, se eu projetar ele, desculpa, em Z, né? Projetando ele em Z aqui, ó, eu tenho 5 mais 5 mais 5, 15 mais 30, né? Ó, essa distância daqui até aqui, ó. Então eu tenho menos 45. Então em Z aqui para mim, ó, primeiro, desculpa, vamos acertar o X, que é o diâmetro, né? Ele tá o quê? O meu canal tá no diâmetro de 60. Então, olha lá, o X0 é 60. Olha lá, o Z, ele está perguntando a distância em Z. A gente calculou lá, menos 45 pelo desenho. Agora o B1, o que é B1? A largura do canal. Vamos voltar no desenho, ó. Esse aqui está fácil, já foi dado aqui 5, né? Profundidade do canal, ó, parâmetro T1, né? Então o canal aqui, ó, ele é do diâmetro de 60 até o diâmetro de 50, então é 10. Como a gente está em raio, então 5, né? Aqui é imersão em cores, vou colocar meio, ó, sobre metal, por exemplo, eu posso zerar, ou posso deixar alguma coisa aí. E aqui o número de canais, ó, né? Como no desenho eu tenho 2 canais, então eu vou colocar 2 canais e obrigatoriamente, ó, ele precisa saber o que? A distância do primeiro canal para o segundo, né? Que seria essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Se eu tenho 5 aqui e mais 5 aqui, então eu vou ter o quê? 10, né? Então aqui a minha distância entre os canais vale 10. Vou aceitar, ó, e agora o que? Eu vou simular para ver se deu certo, ó. Se eu colocar aqui a vista lateral, eu já deveria poder enxergar aqui. Então, aqui os meus 2 canais, ó. Então, ele tem que dar certo, ó. Vamos colocar a vista 3D para a gente visualizar melhor. Vai fazer primeiro o corte do perfil que a gente fez. Vai trocar a ferramenta para o bedame, olha lá, matou a minha peça, né? Que eu já esperava que fosse acontecer. Então, isso aqui é importante mostrar para vocês, ó. O que eu vou fazer aqui? No controle de programa, desculpa, no detalhes, ó, eu vou deixar um zoom bem baixinho aqui e vou vir aqui e vou ligar a trajetória de ferramenta, né? Vou deletar ela aqui e vou cancelar esse alarme. Peraí. Vou simular de novo, ó. Nessas condições aí de trajetória de ferramenta e com um zoom menor. Vocês vão perceber o seguinte, ó. O que acontece, ó, a ferramenta ela nasceu aqui, né? Só que ela tem um momento que ela vai fazer a transição, a troca aqui muito perto da peça. Né, ó lá, vamos ver se a gente consegue perceber aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ela veio daqui, ó, ela acabou batendo o bedame aqui. Isso acontece muito, pessoal, no simulador, porque não é uma máquina real, né? Na máquina isso aqui é configurado pelo fabricante. Então, ó, o que a gente tem que fazer? O programa está aqui em Z, né? Na troca de ferramenta. Então, eu vou editar o programa, vou voltar lá no cabeçalho, ó, e vou entrar nesse parâmetro aqui, o que é o ZT, que é o ponto de troca de ferramenta. Eu vou colocar um valor maior para ele aqui, ó. Vou colocar um valor de 300, por exemplo. Então, eu tenho que dar uma superestimada nesse cara aqui, porque eu não tenho a máquina real, né? Então, olha lá, vou aceitar, e aqui eu simulo de novo agora para ver o que acontece, ó. Se vocês perceberem, vai mudar o ponto de onde vem a ferramenta. Olha lá, ó. Percebam aqui, ó, ele já veio para cá, né? A ferramenta já nasceu bem mais afastada, ó, em relação ao eixo Z. Olha lá, vamos fazer aí o perfil. E agora o bedame deveria vir dessa direção também, não precisar colidir. Olha lá, tá vendo? Ele veio para cá, aqui para cima, então resolvi esse meu problema aqui. Então eu vou deletar a trajetória e vou apagar ela aqui.
Então, aparentemente aqui, deixa eu mexer na peça, está dando tudo certo, né? Então, vamos voltar na peça. Falta o que agora, pessoal? Falta o que? A nossa rosca, né? Então, para isso, ó, eu vou editar, eu vou entrar no ciclo de torneamento, ó, eu tenho o ciclo aqui, ó, corte, canal, e entalhe eu tenho rosca aqui, ó, que legal. Então, por exemplo, tem o rosca longitudinal, cônica, transversal, sequência de rosca, está completo aqui. Nós vamos usar a rosca longitudinal, né? Então, posso reduzir o ciclo aqui se não tiver muito parâmetro. Eu vou deixar ele completo até para mostrar melhor para vocês. Então, como é uma rosca M30, eu vou usar uma ferramenta aqui mesmo, pessoal. Essa aqui de 1,5, né? Para a gente fazer a rosca, para ganhar tempo, ó. Eu poderia criar uma ferramenta aqui. Então, eu vou deixar esse aqui de 1,5 mesmo, ó. Então, aqui, ó, eu tenho a possibilidade de eu calcular os parâmetros de passo, né, rotação, ou então já usar as tabelas prontas, ó. Então, por exemplo, vamos usar o isométrico aí, ó. A gente tem um M30 aqui pronto, ó. Ele já me dá o passo aqui, né? E ele permite eu calcular a rotação do espinho para fazer a rosca, se eu tiver algum problema, inclusive mexer nos parâmetros aqui, né? Então, para a gente, eu posso definir, por exemplo, o ponto de referência, né, que seria o diâmetro de 30, já está certo aqui, ele vai buscar do desenho. O importante é esse cara aqui, ó. Qual que é o comprimento da rosca? Se a gente olhar aqui no desenho, é 17, né? Ó. Então, a gente tem que acertar esse cara aqui, ó. Incremental menos 17. Aqui são parâmetros, por exemplo, como altura, né, inclinação. Isso aqui eu vou deixar porque ele já carregou referente ao M30. Vamos ver se vai dar certo. Então, ó, eu vou aceitar. Opa, ela ficou aqui no primeiro, por algum erro meu, ela ficou na primeira sequência de usinagem. Então, até bom acontecer isso, ó. O que acontece? Você faz edita, ó. Eu vou copiar ele, vou vir aqui embaixo do canal, que ele vai jogar na linha de baixo, e vou dar o quê? O colar. Olha lá. E agora eu apago esse cara aqui, eu corto ele, ó. Agora está certinho. Então, vamos simular agora para a gente ver se vai dar certo. Dá um pouquinho mais de zoom. Aqui não tem jeito, pessoal, ele vai fazer todos os passos, né? A não ser que a gente apague. Que aí não daria, né? Vai fazer o canal. Opa, deu um erro aí. Mesmo assim ele faz, só que a rosca está errada, né? Ó. Bloco roscado programado curto demais para acomodar os valores dinâmicos. Então, é aquilo que eu tinha mencionado para vocês. Vamos voltar aqui no programa, na parte de rosca, ó. Eu abro o ciclo por aqui, pela setinha. Então, aqui provavelmente, pessoal, essa rotação está muito alta, né? Então, vamos fazer um teste. Vamos reduzir ela aí para 1500. Eu nem vou mexer aqui em parâmetros, a gente até poderia, né? Mas é até bom para a gente ver como é que funciona o ciclo e o que você tem de recurso aqui, de suporte para edição, né? Olha lá. Então, vamos reduzir um pouco a rotação e vamos simular novamente, ó. Então, reduzindo a rotação, teria que calcular, na verdade, né? Mas pode ser que seja esse o problema. Então, ele é legal, porque ele te apresenta o que você está errando, né? Você consegue corrigir esse tipo de coisa. Olha lá, fez o canal e agora fez a rosca, tá vendo? Agora deu certo. Então, aquela rotação estava muito alta. Mesmo assim, ele faz, só que ele avisa, vai ficar errado, né? Bacana? Então, essa aqui, ó, é a nossa pecinha. Por exemplo, se eu quisesse acrescentar um ciclo de furação aqui, ó, poderia fazer um furo aqui, por exemplo, no centro, né, ó. Aí eu tenho furo de centro, esses são os mesmos ciclos do fresamento, né, ó. Eu daria a posição, que seria, por exemplo, uma posição manual ou o centro da peça, muito fácil.
posso usar os ciclos de grade, né? Infelizmente o tempo é curto, não dá para mostrar tudo para vocês. O que eu quero mostrar, que tem mais um finalzinho aqui, um pedacinho, ó, seria essa peça aqui, ó, que é o engate, que ela é bem interessante por causa do ciclo de contorno, né, para mostrar bem a utilidade dele aí. Então vamos lá, rapidamente, pessoal. Vou voltar aqui, vou entrar no Program Manager, vamos criar mais um programinha novo, ó. Então aqui eu vou chamar ele de engate. Então, lá, vamos ver a nossa peça aqui rapidamente, ó, 85 por 60 de diâmetro. Então, ó, já acostumei, eu sei que aqui é o meu diâmetro, 60 de diâmetro, e aqui, ó, menos 87. E aqui eu vou colocar menos 110, que seja, né? E aqui eu vou deixar o 300 para não ter perigo. Está criado aí. Então, a mesma coisa, eu vou desenhar o meu contorno do engate, ó. Então, vamos lá, ó. Torneamento de contorno, novo contorno, vou chamar ele de perfil, né? Mesmo esquema, pessoal, tem que dar o ponto inicial. Vamos analisar o nosso desenho agora. O meu ponto inicial está aqui, né? Então, olha lá, o meu Z vale 0, que é a face, e o meu X também, que eu estou em diâmetro 0 aqui. Então, a primeira coisa aqui, ó, X0, Z0, beleza, comecei. Então, agora, o que a gente até então não tinha usado, eu vou utilizar o arco, né? Ó. Então, eu vou fazer esse arco aqui, ó. Só que percebam que eu não termino, né, a meia circunferência. Ela termina aqui, ó, num ponto de transição, aqui inclusive eu mudo, né, para um raio que vai no sentido horário. Então, aqui eu estou vindo anti-horário e aqui eu mudo para o horário um raio de 5. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, o CNC vai calcular isso aqui para mim. Eu só preciso informar que eu tenho um raio de transição aqui. Então, eu vou desenhar, ó, essa circunferência total, né? Então, ó, imaginando que eu fiz ela total, quanto que seria a distância do Z aqui? Seria o meu diâmetro, né? De 50. E o meu raio, desculpa, aqui seria o meu Z, o Z seria 50, que é o meu diâmetro, e o meu raio é 0, né? Porque eu estou nesse ponto aqui. Imagina que, ó, eu fiz o arco, ó, eu estou no sentido anti-horário. Então, ó, da distância do 0 até aqui em relação ao Z, seria o quê? O dobro aqui, o meu diâmetro, seria 50, né? E o meu diâmetro X aqui é 0, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou usar o arco. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Vou utilizar o arco. Primeira coisa, eu preciso acertar o sentido, ó. Eu estou fazendo o arco nesse sentido aqui, ó. Então, é sentido anti-horário, ó. Já está certo lá. O raio dele é 25, que a gente viu. Quanto que seria o X? Ó, terminou aqui, eu não tenho diâmetro nenhum. Então, meu X é 0. E o meu Z, em absoluto, ele é negativo quanto? Ó, eu completei ela aqui. Então, é o diâmetro aqui, do engate, né? Então, 50. Então, seria Z menos 50. Olha lá. Ele fez o que eu queria aqui. Só que eu não posso esquecer o seguinte, que eu tenho um elemento de transição aqui, lembra? Ó, que é o meu raio de 5. Isso aqui eu não posso esquecer, né? Vamos ver o desenho aqui, ó. Senão ele não tem como calcular, vai ficar errado. Então, eu não posso esquecer. Então, eu vou aceitar, beleza. Agora ele está esperando o próximo segmento. O que seria? Ó, esse cara aqui inclinado, né? Terminando ó, nesse ponto aqui, ó. Aqui eu tenho um chanfro de 2, né? Ó, o meu diâmetro é 60. E esse meu ponto aqui, ó, o Z dele é menos 60. Então, vamos lá. Ó, a gente vai usar o que? Ó, o inclinado. Ele vai me pedir o X, que é o diâmetro. Ele termina nesse diâmetro aqui ó, de 60. Então, vamos lá. X, 60. E o meu Z, o que é? Aqui, ó, menos 60. Né? Z menos 60. Vamos olhar a peça de novo. Aí eu tenho um chanfro de 2, ele faz para mim. Então, eu vou colocar o meu chanfro de 2 aqui, ó. Vou dar o aceitar, ó lá, ele já calculou o anterior, né? Já está saindo aí o nosso perfil.
E agora eu vou entrar só em Z aqui até chegar no 85. Então, ó, segmento horizontal Z menos 85. Olha lá, vou dar o aceitar. Tá pronto o meu perfil do engate, ó, tá vendo? Então vamos aqui, ó, vamos aceitar o cara. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar o ciclo de corte, né, dentro dele aqui, ó. Olha lá. O ciclo de corte. Vou usar aquela ferramenta tradicional que a gente usou, né? Nem vou perder muito tempo aqui nos parâmetros, né? A mesma coisa, avanço, rotação, olha lá, desbaste, acabamento ou ciclo de desbaste, acabamento, ó, longitudinal, externo, né? Ó. Aqui, olha lá, o avanço em profundidade, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o avanço de imersão, já está um valor aqui, eu vou deixar. Então, vamos aceitar, ó, e vamos simular para a gente dar uma olhada. Se vai dar tudo certo. Então, olha lá. Ele vai começar a fazer. Eu vou até deixar na vista lateral aqui para a gente visualizar melhor. Está fazendo desbaste nesse momento aí, ó. Aí o que vai acontecer, pessoal? Ó, essa ferramenta não tem como fazer esse raio aqui, né? Olha lá. Ele não faz. Aí tudo bem, normal. O que a gente pode fazer? A gente pode voltar no programa e acrescentar um ciclo de corte aqui como acabamento, com outra ferramenta. Então, por exemplo, estou dentro do torneamento de contorno, ó. Vou chamar mais um ciclo de corte, agora eu vou mudar a ferramenta, ó. Por exemplo, a gente pode pegar essa 3 aqui, ó, que tem esse perfil, essa inclinação, né? Aqui, inclusive, eu posso mudar para o ciclo de desbaste, né? Ou não, tanto faz, vamos deixar desbaste. E eu vou aceitar agora aqui. Então, agora vamos simular para a gente ver. Deveria funcionar, né? Então, vamos ver. Vamos lá, ele vai fazer o desbaste com essa ferramenta. Joia, aí fez, conseguiu fazer o nosso engate. Então, aproveitando que tem um tempinho aqui, vamos tentar fazer um ciclo de furação aqui, né? Então, ó, que a gente não utilizou, né? Então, vamos pegar pelo nosso perfil aqui da peça. A gente pode fazer aqui na fácil, pode utilizar até a ferramenta acionada, né? Para dar um exemplo um pouquinho mais completo. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu vou entrar aqui no programa, ó. Vamos utilizar agora a furação. Então, eu quero fazer um furo de centro, por exemplo, ó. Primeira coisa, vamos selecionar, vamos ver se tem alguma ferramenta aqui, ó. Ixi, não tem nada aqui praticamente, né? Então, vamos fazer um furo normal, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos cancelar. Vamos fazer um furo profundo, que seja, ó. Então, vamos pegar uma ferramenta aqui, ó. Tem uma broca aqui de 5 nesse sentido aqui, tá vendo? Então, eu peguei ela aqui. Ó, aqui eu tenho avanço, rotação, ó. Eu posso fazer lateral, eu posso fazer frontal, que seria o nosso caso, né, ó. Vou colocar aqui de frente. Aqui a furação, ó, por exemplo, ele te mostra, que interessante, como é que é o ciclo com quebra de apara ou remoção de cavaco, por exemplo. Ó, isso aqui é até legal para você ver como é que a broca funciona lá. Ela vem nesse primeiro passo, tira o cavaco e depois ela termina, né? Aqui, ó, se é ponta ou topo, né, ó. Isso aqui agora aqui não vem muito o caso. Vamos fazer um furo aí de, sei lá, vamos fazer incremental mesmo, 10 milímetros, né? Aqui são parâmetros de furação, né? Por exemplo, o FD1, ó, seria esse primeiro passo, né? Ó, com essa, você pode colocar a distância aqui.
depois o próximo aqui, a porcentagem, né? E aqui o tempo que a broca fica embaixo, antes dela retornar, você consegue mexer nesses valores aqui, ó. Então, eu vou aceitar, ó lá. Ele segue a mesma regra aqui, né? Ó, eu preciso definir o quê? Definir o quê? O ciclo de posição. Então, aqui até que estaria fácil, né, pessoal? Eu poderia vir aqui, ó, no ciclo manual, por exemplo, ó, e definir, ó, a minha frente, né? Com Z0, e aqui eu colocar, por exemplo, o meu X, meu furo, ele vai estar o quê? No diâmetro 0, né? E aqui eu estou trabalhando em Y, né? Como se fosse uma fresa. E 0. E aí eu faço a furação, né? Eu consigo trabalhar a frente dele, ó, como se fosse a coordenada X e Y. Deixa eu fazer um teste aqui, vamos ver uma coisa, vamos simular. O bacana é que você trabalha, como é ferramenta acionada, né? Você trabalha com X e Y, né? Lógico que essa peça aqui não tem nada a ver, essa furação é só para a gente aproveitar o exemplo e acrescentar um pouco de coisas aqui para vocês durante o mini curso. Né? Vamos fazer todos os passos. Olha lá, tá vendo? Deixa eu girar aqui a peça, né? Eu posso brincar com isso aqui, por exemplo. Vamos voltar aqui na edição. Né? Eu poderia, por exemplo, vamos fazer por exemplo, uma rosca, né? Eu tenho todos os parâmetros, bem parecido que a gente viu aí. Deixa eu ver minha lista de ferramentas, o que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, eu não tenho praticamente nada, né? Então, vamos aproveitar o exemplo, vamos criar uma ferramenta aqui, ó. Então, ó, peguei um lugar vazio, né? Relembrando aqui, eu entrei aqui no botão de offset, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, ferramenta nova. Então, aqui me aparece a lista de ferramentas, as favoritas, né? Ó. Você pode selecionar o sentido da ferramenta. Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó, como eu estou fazendo. Então, eu vou pegar aqui uma fresa, ó. Vamos pegar aqui uma fresa, deixa eu ver aqui, uma ponta esférica cilíndrica, tá vendo? Que ela trabalhe no sentido vertical, por exemplo, ó. Então, criei ela aqui, ó. Tenho que entrar os valores para ela, que a gente fez na fresa. Então, ela tem aí, na vertical de comprimento, sei lá, 80 por 35, que seja, né? E um diâmetro de 2, com 2 cortes. Está criada a minha ferramenta. Então, eu vou voltar no meu programa lá, do engate. Então, estou aqui no meu engate, por exemplo, quero escrever alguma coisa nessa posição aqui, ó, no diâmetro de 60. Então, vamos ver se dá certo, ó. Eu parei aqui, então eu vou entrar aqui agora, ó. Torneamento de... Desculpa, eu vou entrar em tornear, né? Não, desculpa, agora eu vou utilizar o menu de fresamento, né? A gente está no fresamento, né? Ó, eu tenho o ciclo de bolsão, ó. É como se a gente estivesse no fresamento, ó lá. Espiga, né? A ilha. Eu tenho aqui, ó, arestas múltiplas. Tudo isso aqui ele faz para você, ó. Fresamento de rosca. Então, eu vou usar o ciclo de gravação, que é o ciclo de escrita. Vamos tentar acertar uma gravação aí, ó. Então, rapidamente, eu vou pegar a ferramenta que eu criei, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, UFRN, né? Aqui os avanços, ó. Aqui eu vou escrever na lateral, que eu quero escrever dessa vez, né? Eu tenho que dar um ponto de referência, ó. Então eu vou criar aqui o meu ponto de referência, mais ou menos, vamos imaginar aqui, ó, se a peça tem 85, aqui eu tenho 60, então vamos escrever mais ou menos aqui na coordenada 70, né? Então aqui, ó, eu consigo utilizar esse recurso gráfico. Então, por exemplo, ó, então vamos colocar aqui o meu X, o diâmetro é 60, né? O meu Z, vamos ver aqui, ó, ele já está me mostrando mais ou menos aqui onde ela estaria, ó. Então, aqui o meu Z eu vou tirar em profundidade, né? Eu vou tirar, vamos colocar aqui, ó, 0,3 milímetros. Vamos ver se dá certo, né? E o meu X aqui, desculpa, o meu Z,
O meu Z, na verdade, aqui, desculpa, o meu X é o diâmetro de 60. Onde é que tá? Isso, está aqui. O meu Z é essa distância que mais ou menos eu escreveria aqui ele em menos 70, né? Então, olha lá, Z menos, mais ou menos 70. O meu Y, pelo meu desenho, eu vou deixar ele mais ou menos em 0. Eu já estou vendo a coordenada aqui, ó. E o meu X1 eu vou tirar 3 de profundidade para tentar escrever. Vamos escrever alguma coisa aí, né? Que está acabando o tempo. Vamos ver se dá certo, ó. Eu vou simular. Aqui eu vou colocar o override em 120, porque eu quero que ele processe de uma vez, para eu ver se eu, ó lá, consegui já escrever alguma coisa, né? Então vou voltar aqui, ó, vou colocar aqui controle de programa. Vou colocar aqui, ó, detalhes, né? Vou rodar a peça, ó. Tá vendo? Ele escreveu lá o FRN, só que está totalmente espelhado, né? Então, legal, vocês viram como o ciclo é útil. Aqui, ó, talvez eu consiga jogar ele um pouco mais em relação ao Z. Então, ó, vou editar rapidamente, ó, porque ele me dá esse recurso, né? Ó. Então, vou colocar aqui, ó, Z menos 73, por exemplo. Né? E aqui, ó, eu tenho a opção de fazer um texto espelhado. Vamos ver se dá certo, ó. Então, vamos simular novamente. Perceba que eu faço uma correção em segundos, né? Ele vai usinar toda a peça de uma vez. Ixi, agora deu um problema aqui de... Ah, não. Ele está usinando. Ó. Olha lá, o FRN. Deixa eu rodar a peça aqui, ó. Tá vendo? E aqui, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, ó, e dar um tombo, que eu tenho em ângulo, né, ó. Posso dar um tombo de um ângulo de 180 graus, por exemplo. E agora, vamos simular de novo. Então, eu vou brincando, pessoal, com os parâmetros, né? O conceito de programação é o mesmo, né? É sempre o mesmo conceito, através dos parâmetros. Você pode ir acompanhando e estudando a reação, né? O comportamento de cada parâmetro. Olha lá. Aqui eu consegui fazer a minha peça. Usando o ciclo de escrita, eu consegui até mostrar para vocês um pouquinho a mais aí do que eu desejava. Né? A ideia é mostrar, lógico, isso aqui eu posso ir trabalhando, eu posso, por exemplo, no ciclo de gravação, tá vendo? Eu posso trabalhar a distância entre letras, aumentar um pouquinho o tamanho da minha letra, né? Dar uma profundidade um pouco maior, né? No diâmetro, por exemplo. E aí você consegue fazendo testes, né? E criando até você chegar no ideal que você estava procurando. Então a ideia, pessoal, foi mostrar isso aí para vocês. Aqui eu estou em 120%, né? Para ele fazer de uma vez só, que já melhorou a minha resolução. E aí eu vou mexendo aqui na profundidade, nesse tipo de escrita, né? Lógico, aqui a gente não tem a ferramenta correta, eu criei só um exemplo. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado bastante aí que vocês utilizem o simulador, que vocês podem baixar gratuitamente, né? E tem toda uma documentação em português e vocês façam uso e aproveitem todo esse conhecimento aí, essa oportunidade. Tá bom? Agradeço aí.